Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 18 de novembro de 2018. Saldo de empregos do varejo paulista em julho tem pior resultado desde 2015. O saldo de empregos do mês de julho do varejo paulista foi o pior desde 2015. De acordo com a Ficomerciusp, foram 175 demissões a mais que o número total de contratações. No mesmo período de 2017, a diferença entre os dois índices foi positiva: 6.205 admissões. A incerteza do cenário eleitoral e a paralisação dos caminhoneiros contribuíram para o desempenho excepcionalmente ruim do primeiro semestre, afirma Jaime Vasconcelos, assessor econômico da entidade. A expectativa é que o típico aquecimento da segunda metade do ano, causado pelas vendas do Natal e pelo recebimento do 13º, compense parte das perdas, diz Vasconcelos. Não teremos geração de emprego significativa. A grande maioria das vagas abertas no último trimestre do ano é temporária. Cerca de 86% dos desempregados aceitariam um salário menor que o do seu último emprego, de acordo com a consultoria Robert Half. A tendência é priorizar a carreira de longo prazo em detrimento do salário, diz a gerente sênior Maria Sartori. Foram entrevistados 1.161 profissionais com mais de 25 anos e formação superior. O tempo de afastamento também é determinante na decisão, segundo Ricardo Basaglia, diretor executivo da Page Personnel. À medida que a espera se prolonga, a pressão financeira aumenta, afirma. Nas contratações de executivos feitas pela consultoria FESA, 8% deles aceitaram baixar seus salários em 30% ou mais. Em 2016, eram 2%. Antes da crise econômica, havia um quadro de inflação salarial. Essa diminuição pode ser vista como um movimento de ajuste, diz o seu Carlos Guilherme Nozé. O espírito Viana de Carvalho, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco no livro Sementeira da Fraternidade, esclarece que tentativas de redução do desespero geral, que é fruto da onda crescente desemprego gerador de crimes que se adicionam a outros crimes em círculos viciosos que se complicam, medidas acautelatórias à contaminação da terra, por germes de fora, por acaso trazidos pelos diversos projetos dos organismos mundiais de pesquisa interplanetária, embora a terrível ameaça que invade os mares, os rios e os lagos em processo doloroso de envenenamento pelos detritos industriais, bem como a contínua poluição da atmosfera, cujas nuvens sombrias e tóxicas pairam sobre as cidades populosas do mundo, apelos insistentes de paz e discussões demoradas sobre o direito dos povos minoritários, através das visitas dos chefes de Estado, enquanto guerras mercenárias em toda parte minam as bases da confiança geral, não obstante os pregadores da ordem, leis de justiça social apresentadas todo dia apesar do descalabro econômico vigente nos níveis humanos das diversas classes comunais simplesmente atestam o malogro das atuais conquistas, com a consequente desvalorização do homem, ainda atônito e assoberbado ante a delinquência e o medo dela decorrentes, as enfermidades, as insatisfações íntimas. Mas o mundo marcha, conclamam muitos, repetindo Peletan. E marcha a duras penas sob esmagadora contribuição. O moderno historiador Will Durant, após valioso estudo da civilização, no qual investiu toda uma preciosa existência dedicada à observação, ao cotejo dos fatos,
ao exame das ocorrências que mudaram muitas vezes o curso dos acontecimentos da humanidade, dando um balanço final nas suas pesquisas, concluiu, num quase lamento, que o homem nada ou quase nada aprendeu com as lições da história. Repetem-se monotonamente os fastos e as tragédias, retornando os mesmos quadros motivadores de semelhantes glórias e calamidades, sem que as experiências transatas sirvam de roteiro e orientação aos novos cometimentos, ensinando a cada atualidade o aprendizado da anterior. Crimes contra os direitos alheios e a própria sociedade se sucedem insistentes, cruéis, fazendo que as conquistas da cultura e os ensinos resultantes dos sucessos históricos se transformem em inexpressivas páginas de museu, inadequadas ao exame de cada ciclo histórico. O materialismo, nas suas expressões multifaces, surge e ressurge cada dia disseminando a anarquia, encorajando a desordem e a corrupção dos costumes, em conspiração constante contra a paz do homem que, no entanto, se conduzir por fuga psicológica aos estados de entorpecimento da razão e do sentimento. Quando, porém, a mecânica materialista conseguiu enxugar qualquer lágrima nascida do coração, crescem os problemas do indivíduo, do relacionamento, das estruturas sociais, das comunidades, dos povos dominados por pressões internas e externas alucinantes, enquanto, porém, o homem não se voltar para o exame imparcial e vigoroso das necessidades interiores, oferecendo campo favorável às investigações dos intrincados problemas do espírito, ver-se-á aturdido no caos das próprias realizações. Em não se voltando para as conquistas íntimas, mediante o autoconhecimento, do que decorrerá o perfeito equilíbrio entre desejos e emoções, anseios e possibilidades, com o consequente domínio das expressões inferiores do instinto, transitará do conforto exterior aos crimes nefandos, destruindo ou se destruindo, em aguerrida perturbação irreversível. Não investindo na alma, cedo se desorganiza e desgasta sob os violentos estigmas da própria animosidade. O conhecimento dos postulados espíritas, que elucidam as causas da vida e da problemática humana, funciona como lição libertadora e terapia eficiente sobre a ignorância, clarificando-a e a enfermidade moral, curando-a, a fim de facultar segurança como entusiasmo no ingente empreendimento da consubstanciação da felicidade pessoal, e, pois, coletiva. Perfeitamente compatível com a moral evangélica, a que foi vivida pelo Cristo, a moral espírita é salutar medicamento e preventivo para as intrincadas doenças da mente, do corpo e do sentimento, já que não poucas afecções procedem das distonias íntimas do ser, procedentes, portanto, do espírito inquieto e desajustado, em regime de prova ou expiação no casulo carnal. Ao homem, e somente a ele, pois, compete a manutenção dos problemas agoniantes do momento, perseverando ou não na teimosia ou na vacuidade, quando o túmulo vazio, por onde transitaram os mortos, se transforma em porta-voz dos informes éticos e reveladores da imortalidade, através da mediunidade confortadora de que o Espiritismo se faz o lídimo conaulador para atender a aturdida humanidade e conduzi-la aos seguros redutos do progresso real e da paz legítima. Esta foi a crônica do amanhecer de 18 de novembro de 2018, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.